Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui a convite do Gustavo, né, para realizar essa pequena apresentação sobre o Mahabharata, e que é, na verdade, uma apresentação sobre a própria história da manifestação do Shuddha-dharma. Eu acho que é isso, esse é o meu ponto, que eu gostaria de tentar demonstrar hoje. E ainda fico feliz, né, porque a própria data para esse encontro é uma data muito auspiciosa. Nós estamos em plena lua cheia de junho, né? Então, uma vez mais, eu agradeço a todos, e eu vou procurar ser bastante sintético, apesar da complexidade do tema, tentar, assim, ver se a gente consegue fazer a apresentação dentro do prazo previsto e que sobre alguns minutos no final, quem sabe, para a gente poder interagir um pouco por aqui. Se não, me disponho por qualquer rede social, como por e-mail. A gente pode iniciar aqui uma conversa e não necessariamente terminar essa conversa com a apresentação. Então, vou dar início, então, à minha fala de hoje, tá certo? Bom, na verdade, essa apresentação que eu quero fazer para vocês hoje, eu fiz num formato parecido há 3 anos, né? Ela foi apresentada por ocasião do primeiro congresso da Grande Síntese, que é também uma instituição do Shuddha-dharma, né? E preocupada com a implantação do que a gente chama de Universidade do Coração. E esse é meu vínculo com esse grupo. É esse ideal de ter esse olhar espiritualista e que vai além da esfera do religioso sobre o Shuddha-dharma. Então, é isso. Para mim, é a maior herança que a Índia ofereceu para o mundo, eu não tenho dúvida, é esse texto, Mahabharata, que traz no seu coração, a gente sabe, a Bhagavad Gita. Então, eu vou falar de 3 pontos fundamentais nessa apresentação, né? Primeiro, que eu considero o Mahabharata como a principal fonte de estudos sobre as manifestações avatáricas. O segundo, que é a própria história da revelação do Shuddha-dharma, como mencionei. E o terceiro é que o texto contém a Bhagavad Gita, que representa a essência mais pura dessa revelação. Então, isso é a minha apresentação de hoje. São esses 3 pontos que eu pretendo mostrar. Então, com relação às 3 teses, né, que eu mencionei, eu tenho que falar isso, né, porque o Mahabharata, na verdade, ele é, né, a mais completa, a mais importante fonte de informação, tanto sobre o Shuddha-dharma, como sobre a função, missão e funcionamento das manifestações avatáricas. Nem sempre nós acordamos para isso, até porque o texto depende de tradução, depende de recensião, é muito longo e não é tão acessível. Mas a verdade é que esse texto contém a própria experiência do Senhor Krishna, né? A própria interação dele nesse mundo. É a história, né? Então, é por isso que eu pretendo mostrar, né, como que o Senhor Krishna vai dando forma ao Shuddha-dharma ao longo do Mahabharata, né? Então, o Mahabharata revela esse modo de funcionamento de uma manifestação avatárica. Ele exemplifica isso por meio das interações do Senhor Krishna com as personagens do texto.
por exemplo, com Shakuni, com Bhishma, com Karna, com Dhritarashtra, com Duryodhana, né, com Drona, com o próprio Arjuna e com os demais Pandavas. Eu vou falar um pouco disso sobre a apresentação. Então, esse é o primeiro ponto. Por isso que, para mim, isso é uma fonte de estudo sobre uma manifestação avatárica, porque é a manifestação do próprio Senhor Krishna, e ele, na verdade, foi quem cunhou essa expressão, porque ele diz na Gita, eu sou aquele que desce de tempos em tempos, né, para restabelecer o Dharma quando o Dharma se desvirtua. Então, existe essa fala que ele é aquele que desce. Ele usa o verbo descer, né, que é o verbo vr. Antes dele mencionar isso, não existe na literatura da Índia nenhuma referência ao termo avatara. Esse termo avatara, esse substantivo, foi cunhado depois que o Senhor Krishna utiliza, nesse diálogo da Bhagavad Gita, a expressão eu sou aquele que desce. Então, a partir daí, criou-se a ideia de avatar, e tudo que a gente conhece sobre as teorias de avatar, pelo menos na literatura disponível no mundo, é posterior ao evento da vinda do Senhor Krishna. Então, é óbvio que esse é um texto que trata das manifestações avatáricas, ou seja, na origem, inclusive, dessa questão. E o segundo, né? Quer dizer, eu estou dizendo que o Mahabharata é a revelação do Shuddhadharma. Né? Isso é um pouco óbvio, né? Porque todos os personagens do Mahabharata, na verdade, eles servem de pano de fundo para essa missão do Senhor Krishna, né? De dar uma primeira forma, né? De apresentar o Shuddhadharma para Arjuna, por exemplo, na Bhagavad Gita, né? E para aqueles que tiveram acesso a esse diálogo, né? O rei cego no palácio, que estava ouvindo da boca do Sanjaya, né? Que era o serviçal do rei cego. Então, o Shuddhadharma estava sendo revelado ali. Então, a Gita é a essência mais pura da revelação do Shuddhadharma e da função de Avatar. E isso é o que eu pretendo apresentar hoje. São esses três tópicos. Então, antes de fazer isso, eu quero contextualizar o Mahabharata. Porque o que é esse texto? Como ele, dentro de toda a literatura sagrada da Índia, onde é que ele aparece, com quem ele está dialogando, o que ele está ratificando e o que ele procura retificar. Eu só posso saber disso se eu conheço o contexto. Então, rapidamente, antes de entrar propriamente no Mahabharata, eu quero gastar de 5 a 10 minutos dando o contexto dessa obra. Depois eu vou me deter um pouco mais sobre o próprio Mahabharata. Para entender isso, eu preciso entender como é que a gente entende os períodos do pensamento indiano, né? Que a Índia não tem assim não é como a gente, uma visão do tempo, da história, de datação. Eles não têm essa preocupação. Então, tudo com relação à Índia é um pouco mais difícil. E é claro que um autor religioso, ele sempre vai ter o ponto de vista de um autor que é ligado aos estudos, por exemplo, de arqueologia, às evidências que a gente tem pelas esculturas, pelos textos. Então, a questão da datação é um pouco complicada, mas mesmo assim eu quero apresentar como isso é entendido. A gente costuma falar que existe um período pré-védico, né? Ou seja, anterior ao período dos Vedas, que se situa aí por volta de 3.000 a.C. até 1.500 a.C., mais ou menos.
Mas depois vem o período védico, que as pessoas também não têm muita certeza, como é impreciso. Existe uma coincidência e uma superposição de um período com outro, e eles colocam de 2500 até 600 antes de Cristo, ou seja, até o período ali do Senhor Buda, mais ou menos. Né? E depois viria o período épico. O período épico é onde a gente encontra essas duas obras, né? O Ramayana e o Mahabharata, que correspondem aos épicos. E eles vêm aí nesse período, então, por volta ali do nascimento do Senhor Buda, até 200 depois de Cristo, quando os textos foram se consolidando, ganhando a sua forma final. E depois veio o período dos grandes sistemas, são essas escolas que a gente vê que foram se formando com o tempo. Né? Tem dois tipos de escola, os sistemas heterodoxos, ou seja, aqueles que negam a autoridade dos Vedas, e os sistemas ortodoxos, aqueles que aceitam a autoridade dos Vedas. Né? Entre os heterodoxos, obviamente, o jainismo, o budismo e o charvakas. Né? Por que o budismo? Porque entra essa ideia de não levar em conta a ideia do Atman. Né? O budismo trabalha com o conceito de anátema, por exemplo. Né? Então, eu nego o ser que é afirmado nos outros sistemas. Os outros sistemas, para quem é familiarizado, são as escolas Nyaya, Vaisheshika, o Sankhya, o Yoga, o Mimamsa e o próprio Vedanta, que é o texto que a gente vai trabalhar um pouco mais hoje. Então, precisa ter esse contexto, porque o Mahabharata, ele não nasceu do zero. As coisas que ele está apresentando e discutindo vêm desse diálogo, tá certo? Bom, eu falei do período pré-védico, né? E eu tenho que levar em conta que até mais ou menos 1920, ninguém tinha esse conhecimento. As ruínas de Harappa e Mohenjo-Daro, ali na Índia, né? Que, aliás, permanece por ser escavada a maior parte, só foram descobertas nessa época. Até então, o que se tinha assim como a origem da civilização era mesmo o Egito, a China e a Mesopotâmia. A gente vê aqui, né, no gráfico aqui, né? Aqui é a região onde aparece Mohenjo-Daro e Harappa, a região da Mesopotâmia e a região do Egito. E aqui tem essa figura do unicórnio, porque as descobertas aqui dos sítios arqueológicos de Harappa e Mohenjo-Daro sugerem que havia uma conexão entre a cultura grega e a indiana, mostrando uma precedência da indiana, porque esse unicórnio que é referido na cultura grega, essas figuras mais antigas que foram encontradas são essas de Harappa. Então, isso é o que eu queria mencionar aqui nesse slide. Quem está só fazendo um preâmbulo, por enquanto. Agora, eu preciso falar um pouco, isso é muito importante, para que a gente compreenda a própria essência do Shuddha Dharma. Porque o Shuddha Dharma, né, se vem no Mahabharata como uma espécie de crítica ao que existia antes, que era um tratamento védico, eu preciso entender onde se dá essa crítica e como é que se constituíam esses Vedas. O que é que tinha exatamente ali e como é que o Shuddha Dharma vai se diferenciar disso. Né? Bom, o período védico, a gente diz que é o período que corresponde aos 4 Vedas. Né? Então, os 4 Vedas estão aqui, né? O Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda, que tratam sobre o conhecimento, sobre os mantras, rituais, hinos, melodias e todo o conhecimento dos sacerdotes, né? Um conhecimento que aparece no Atharva Veda. Agora, todos esses 4 Vedas têm uma característica muitíssimo especial, que é essa divisão do Karma Kanda e do Jnana Kanda. Olha só, para quem conhece a Gita Bhashya de Hansa Yogi, né? Ou seja, que é a Gita editada pelo Shuddha Dharma Mandalam, sabe que a nossa Gita tem 2 partes, uma ligada ao yoga e outra ligada
ao Shuddha Sankhya, é um pouquinho tentando fazer um paralelo com isso aqui, ó. Uma ascensão ligada à ação e aqui uma ascensão ligada ao conhecimento. Claro que no caso da Gita, esse tratamento vai ser mais sofisticado, como nós vamos ver. Mas eu preciso entender muito claro isso, que é o importante dos Vedas. Tem duas sessões. Uma, que é o Karma Kanda, e outra que é o Jnana Kanda. Ou seja, o Karma Kanda é essa sessão ritualística, né? Está aqui. Que provê, ela trata, quando eu falo ritualística, é como se eu estivesse cuidando de tudo aquilo que rege a vida em sociedade, né? Então, dentro daquilo que a gente conhece como as aspirações humanas, ou os purusharthas, que na nossa escola nós vimos sendo 5, mas eles, no Mahabharata e dentro da estrutura da Índia, aparece como sendo 4, né? Seriam Artha, Kama, Dharma e Moksha, né? Esses 3 primeiros, Artha, Kama e Dharma, é aquilo que regula a vida em sociedade, é o que eu vivo em sociedade. E Moksha, ou seja, quando eu quero buscar a liberação, eu quero alcançar a realização espiritual, geralmente é quando eu me afasto da vida em sociedade, no hinduísmo antigo. Então, para o hinduísmo antigo, as sessões do Karma Kanda e de Jnana Kanda, elas eram contrárias e contraditórias e mutuamente exclusivas. Ou seja, enquanto eu me filio a uma, eu não vivo a outra. Eu só consigo alcançar a realização espiritual quando eu me afasto da outra. Então, eu tenho que deixar uma via do Karma Kanda e seguir a via do Jnana Kanda. A via do Karma Kanda seria como provisória, né? Eu sigo as leis, a justiça, eu constituo uma família feliz, eu prospero, e sou honesto, mas eu me preparo para que em uma outra vida, ou em alguma ocasião, ou quando eu tiver alcançado a idade de um avô, que eu já cumpri todas as minhas funções sociais, então eu posso abandonar o mundo e seguir para a floresta como um renunciante. Isso é assim que os Vedas viam. Por isso que eu tinha essas 2 sessões. Então, a sessão do Karma Kanda, ela é preocupada mais com a parte moral, né? Com os códigos, com os ritos, com a parte de religião e tudo mais. E a sessão do Jnana Kanda é a parte de especulação filosófica, onde, de fato, eu busco a via de realização espiritual, que é moksha, né? Então, é por isso que faz parte do Jnana Kanda as Upanishads. E, às vezes, a gente chama também de Aranyakas, né? São livros maiores da floresta, que continham dentro desses livros algumas Upanishads. Então, a escola Vedanta, que quer dizer a parte final dos Vedas, já quer dizer isso. A parte final dos Vedas, ou seja, o Jnana Kanda, é aquela escola para aquelas pessoas que dão um valor secundário ao Karma Kanda. Então, por quê? Porque eles consideram unicamente esses textos filosóficos que nos levam à realização espiritual. E esse unicamente é um termo também muito caro para os estudiosos do Shuddha-dharma, porque a palavra em sânscrito para isso é Kevala. Então, quando o Vasudeva Rao, no seu estudo, a Baixa de Hansa Yogi, né, ele faz a diferenciação entre os Kevala Sankhas e os Gnana Sankhas, né, ele está fazendo essa diferenciação entre o que ele considera como os oriundos do Vedanta e aqueles que estão preparados para essa mensagem tal qual revelada na Gita, que é a essência do Shuddha-dharma. Eu sei que tudo isso parece complexo, e eu vou pedir que não se preocupe com isso, só com as grandes questões, que é que vai surgir quando for tratar do Mahabharata, né? Então, essa estrutura, na verdade, dos Vedas, é um pouquinho a própria estrutura da base do Hansa Yoga. É isso que eu quis
que eu quis mencionar. Né? Então, esse Vedanta, devagarzinho, ele chega ao Ocidente. Né? Então, aqui eu estou brincando já no início desse slide, né? As duas asas necessárias ao voo rumo ao sagrado. Obviamente, as duas asas, né? As duas alas já são... Eu tenho que ter a via da ação e a via do conhecimento também. Né? Ou seja, a parte ritualística junto com a parte de se libertar de todas as preocupações mundanas. E o grande argumento é, assim, a gente usa para resumir isso, um pássaro não voa com apenas uma das suas asas. Ou seja, eu não vou, eu não consigo alcançar a realização espiritual se eu me dedico simplesmente a um lado e ignoro o outro. Então, quando o Senhor Krishna fala na Gita que ele pede para Arjuna que ele haja, ele está pedindo para que o Arjuna haja ritualisticamente, atendendo ao Karma Kanda. Mas o Arjuna está argumentando, mas eu quero a minha realização espiritual, eu quero alcançar a visão da divindade. Né? Então, Krishna diz que existe esse modo de agir pelo não agir, que é conciliar essas duas vias proposta nos Vedas, e que só com o período épico isso vai ser discutido no Mahabharata e na Gita. Esse é o tema que vai ser tratado, essa é a novidade que a gente chama de Shuddha Dharma. Né? Por quê? Porque tem esses dois aspectos da ação humana, né? Que até então eram entendidos como mutuamente exclusivos. Ou você está no caminho que a gente chama de Pravriti, ou seja, na realidade objetiva, vivendo para fora, vivendo no mundo, como mencionei, né, na vida em sociedade, ou me recolho para a vida espiritual, para Vritti e Nivritti. Essas duas vias, elas eram mutuamente exclusivas. E quando a gente vai chegando nesse que a gente chama de Neo-Vedanta, vai começando a ter esse entendimento presente na Gita desde sempre, de que isso é possível se viver conjuntamente. Essa é a mensagem, né? O Advaita Vedanta privilegia a busca espiritual, ele só privilegia Nivritti. Então, é Krishna que vai equilibrar a vida material, do Karma Kanda, para Vritti, e a vida espiritual, Nivritti, do Jnana Kanda, lá dos Vedas, que são as duas asas, já que um pássaro não voa com apenas uma de suas asas. O tratado por excelência dessa matéria, obviamente, é a Bhagavad Gita. Eu vou pedir licença para vocês. Quando eu referir a um verso da Gita, eu vou seguir o texto canônico de 700 versos, porque esse é o texto conhecido e aceito no mundo todo. E a nossa, que é também um comentário, uma baixa, eu gosto de tratá-lo assim também. Mas é fácil fazer a referência de um texto para o outro. Para quem quiser achar no trabalho de Hansa Yogi, fica também de uma maneira... É fácil porque nós temos a correlação verso a verso. Então, esse Neo-Vedanta, isso vai chegando ao Ocidente, a gente começa a reconhecer isso, porque isso vem com Vivekananda, vem com Yogananda, vem com Ramakrishna, vem com Aurobindo, com Tilak. Todos eles têm algumas características, né? Que eles param de falar em sistema de castas, eles passam a ter uma compreensão mais universalista, como se estivesse tendo um preparo para que depois a gente tratasse dessa matéria com toda a propriedade a partir de 1915. Né? Então, mas essa matéria ela é tratada no Mahabharata. E olha que eu estou enfatizando o Mahabharata, e tem um outro texto da época que é o Ramayana. Qual a diferença de um e outro? Só muito rapidamente. Se o Mahabharata é filosófico, espiritualista e questionador, né, ele é quase que um texto herético em relação à tradição anterior, que ele vai criticar em muitos pontos, né? O Ramayana é mais devocional. Então, a gente percebe que no hinduísta tradicionalista, ele tem um carinho, às vezes, até maior pelo Ramayana,
pelo que representa o Senhor Rama, pelas imagens da esposa, Sita, né? E o Mahabharata tem um apelo um pouco diferente, que é o que eu quero mostrar agora, né? Sem querer me estender muito, né? Um dos apelos do Mahabharata que é diferente é essa visão quase que política. O Mahabharata vai apresentar uma visão que é social, política, espiritualista, religiosa, né? Por exemplo, Gandhi, que estuda Gita, ele, na sua ação engajada, por compreender aquele Karma Kanda como uma ação engajada, ele faz a Marcha do Sal, em 1930, que vai libertar a Índia do domínio inglês. Ou seja, você está fazendo uma espécie de política do amor, que essa é a política que o Senhor Krishna veio trazer, né? É a política fundada no amor, né? Com justiça, para libertar toda a comunidade. E isso é tão forte que influencia Martin Luther King. Ou seja, mesmo dentro do espírito do cristianismo norte-americano, isso foi captado como essa essência, né? Que essa força do espírito que se manifestava em Gandhi, que o Martin Luther King toma para si. E essa ideia de Swaraj, né? Essa ideia de se autorregular, né? De independência, né? Que é tão cara também para todo o movimento e que vem com o Mahabharata e com a Bhagavad Gita. Então, chegando aqui agora mais perto do Krishna Dharma, eu uso a expressão Krishna Dharma como sinônimo de Shuddha Dharma. É sinônimo. Porque Shuddha só quer dizer puro. E o que o Senhor Krishna traz na Gita é o puro Dharma, a essência do Dharma que tinha se perdido. Né? 3 instrutores nossos, vindos do Vedanta, né? Como aparece na figura, se a gente consegue ler aqui, né? A gente vê aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo ampliar, que eu não estou conseguindo ler. Né? Mas aqui, ó, Dwaita, Adwaita e Vishishta Dwaita, né? São as escolas de origem de Vasudeva Rao, Subramania e do Pandit. Então, os 3 vinham do Vedanta, dessa espécie de neo-Vedanta. Vinham se aproximando desse Krishna Dharma, ou da essência do Dharma, ou puro Dharma, ou do Shuddha Dharma. Então, a gente já percebe que nesse movimento do Neo-Vedanta, questão de casta, cor, gênero, tudo isso passa a ser tratado de uma maneira muito diferente do que é na Índia de hoje, inclusive, né? Que eles têm uma ligação ainda mais ligada ao Vedanta tradicional, né? Então, diferente aqui no Brasil, inclusive, do entendimento de outras organizações ligadas a várias linhas do Vedanta. Mas, bom, tudo isso aqui foi o preâmbulo que eu quis fazer. Então, lembrando que esse Krishna Dharma, ou Shuddha Dharma, identifica no Mahabharata 5 e não 4 Purusharthas. Porque o quinto, né, que é aqui, ó, que é a Brahma Prapti, esse é tratado especificamente na Bhagavad Gita. Então, o hinduísmo, em geral, não reconhece Brahma Prapti, ele considera que se alcança moksha naquela relação que eu disse para vocês, numa relação de oposição entre Artha, Kama e Dharma com moksha. Ou você realiza esses 3 durante a sua vida em sociedade, que é o Karma Kanda, ou você busca esse 4º, que é moksha, quando você abandona aqueles 3. E o Shuddha Dharma vai dizer que eu vou buscar a via de conciliação de tudo isso. Então, qual é a diferença do Shuddha Dharma? O que se tinha antes é aquilo que os nossos textos, quem estuda os textos do Shuddha Dharma, sabe que a expressão que mais aparece é Varna Ashrama Dharma, né? Então, ou seja, o sistema de Varna, de castas, e de Ashrams, né? Conforme existia até então lá no período védico, né? Então, no Shuddha Dharma,
ele vai propor uma espécie de transcendência sobre esse Varnasrama Dharma. E para quem tem dúvidas sobre isso, tem vários artigos, começando com uma organização esotérica na Índia. Todo aquele livrinho é um tratado sobre essa diferença do Varnasrama Dharma para o Krishna Dharma, ou para o Shuddha Dharma. Né? Isso é o que aparece naquele primeiro folhetinho, onde você discute por que aquela forma de hinduísmo ou de Vedanta não dava conta da leitura mais pura da Bhagavad Gita. Né? Então, para os hinduístas tradicionais, continua valendo o sistema de casta, né? Você tem os Shudras, os Vaishyas, os Kshatriyas e os Brahmins. Né? Então, os Brahmins seriam a cabeça de Brahmana, uma metáfora do Rig Veda, os Kshatriyas, os braços, os Vaishyas, as coxas, né? Os Shudras, os pés. Né? Então, e teria aqui uma espécie de escala, né? de aproximação à consciência cósmica. Né? Então, quando eu caminho aqui, ou seja, o Brahmin, né? ou seja, o sacerdote religioso, ele seria o ponto mais alto da hierarquia para se alcançar a realização. Esse é o ponto do Varnasrama Dharma. Né? Não é o ponto do Mahabharata e nem da Bhagavad Gita, obviamente, porque, para começo de história, tanto Krishna como Arjuna, eles são da classe política, da classe político-militar, né? ou das pessoas ligadas à ideia de promover a justiça no planeta, e não a religião. Olha que interessante. Embora exista o respeito e tudo mais, aqui está dizendo, essa questão das castas não se coloca mais. O critério para hierarquizar as pessoas agora é Samagnana, né? ou seja, conhecimento sintético que emana do coração, que é a palavra do Senhor Krishna na Gita. Não depende da sua casta, não depende de nada. Depende de como você vive, como você dá voz, como você faz a escuta do espírito, do coração, e adequa a sua vida a isso. Que esse é o que se diz do Shuddha Dharma. Então, isso dito, finalmente vamos começar o Mahabharata. Né? Eu sei que me alonguei, mas, então vamos lá. Eu vejo o texto do Mahabharata, são 100 mil versos duplos, 200 mil versos, é o maior. Isso aqui, você junta na literatura grega, Ilíada, Odisseia, multiplica por 5 ou por 10, e não dá em relevância, importância, em elegância, em sofisticação, não se compara com o Mahabharata. Então, aos poucos, as pessoas estão tomando consciência disso. Né? E pelo menos 7 temas que são atuais, que estão na ordem do dia, continuam, já eram tratados nesse texto do Mahabharata. Né? Por exemplo, a questão da filosofia do ser e a política. Política entendida não como apego, amor à política, mas o contrário, né? Como você não vai ter apego ao poder, mas você vai ter o poder de amar, né? A política do amor, como é representado pelo Senhor Krishna. Então, isso expressa o Shuddha Dharma. Quando eu, na minha ação, eu tenho o poder e exerço a política do amor. Né? Então, é como se fosse um grande jogo de xadrez, e a gente sabe que o xadrez é uma metáfora, um jogo inventado na Índia para reproduzir o Mahabharata. E o grande adversário, do meu ponto de vista, de Krishna é como se fosse um jogador de xadrez que move as peças do lado dos Pandavas. Né? E Shakuni, eu vou apresentar depois esse personagem, é o que move as peças do outro lado. Se Krishna acredita na política do amor, Shakuni, ele é um cínico, um santo do pau oco, né? É um sepulcro caiado, uma pessoa hipócrita, que ele conhece como ninguém
todas as escrituras sagradas, exatamente para saber como não cumpri-las ou como utilizá-las a seu favor. Então, ele desafia o Senhor Krishna a todo tempo. E as pessoas pensam, quem tem uma leitura superficial do texto, uns acham que é Duryodhana, outros acham que é o rei cego Dhritarashtra. Esses são meras marionetes. O grande arquiteto, o grande adversário do Senhor Krishna é Shakuni, o mestre na arte da corrupção, da trapaça e dos jogos ilegais. É Shakuni. Os outros são só marionetes, que não competem com Shakuni em inteligência e em astúcia. É a leitura que eu faço. Então, esse é o primeiro tema do Mahabharata. O segundo tema, para quem gosta de filosofia, é a questão do rei filósofo, que aparece em Platão. Aqui a gente tem a figura do rei filósofo com Yudhishthira, o irmão mais velho de Arjuna, que é quem Krishna está fazendo esse esforço para colocar no trono. Né? Então, é o Dharmaraja, ou seja, é aquela figura real que vive segundo o Dharma, que é o rei filósofo, né? Que é um amante da verdade e do conhecimento, e ele é incapaz de fazer inimigos. Essa é a característica principal de Yudhishthira. A terceira questão da igualdade racial já estava presente lá no texto, que hoje é tão cara, aqui nessas questões da América do Norte e também aqui do Brasil. Né? Krishna é negro. A própria palavra Krishna significa escuro, negro azulão. E, de outro lado, Arjuna era branco. E a própria palavra Arjuna, para quem conhece a tabela periódica, sabe que está lá argento, para significar a prata, esse signo a G da prata, e vem do sânscrito. Vem pelo latim, mas é do sânscrito, é a mesma raiz. Vem dessa palavra, Arjuna. Então, o branco era discípulo do negro. Olha que interessante. Uma questão presente no Mahabharata. Outra, obviamente, é a questão da superação do entendimento do sistema de casta e das religiões. Aqui, religião, é óbvio que vamos colocar entre parênteses, né? Porque a palavra religião é ocidental. Na Índia, ele não tinha essa... Você utilizava a palavra Dharma com sentido completamente distinto. Mas, de qualquer maneira, né? Onde que essa questão aparece? Aparece com Karna, que nós vamos ver, que é o primogênito, é um irmão que o Arjuna não sabia que tinha, mas ele, de fato, é o primogênito. Né? Ele cresceu criado como uma família de carroceiros, então ele desconhece a sua identidade real, mas ele tem tanto valor, tanto mérito, e ele cresce totalmente frustrado, porque ele não tem como desenvolver o seu potencial, porque apesar de ele ser um ser semidivino, ele é uma semidivindade, ele é considerado como um Shudra, como um serviçal, e ele não tem voz, então ele externa pelo personagem dele toda a injustiça dessa compreensão do sistema de casta pela relação de sangue, que é o que se tinha à época do Mahabharata e que o Mahabharata veio criticar. Outra coisa é o que dá próprio nome para o texto, que é o texto Mahabharata, a grande história dos Bharatas. Né? É que o Bharata foi escolhido como sucessor, mas ele era um cidadão comum. O pai dele, olha só, o rei escolheu não um dos filhos, mas escolheu aquele que tinha mais preparo e mérito para o cargo, que era o Bharata. Outra vez foi um choque, e é uma coisa muito complicada você colocar uma pessoa por critérios distintos daqueles usuais que eram de sangue. Em geral, uma pessoa que é bem treinada na família real, é claro que ela vai estar apta e preparada, porque ela já nasceu ali para isso. Mas quando isso não acontece, né, o grande critério, a prova final, é o mérito, né, é o preparo, e não o sangue. Então, o Mahabharata começa com quem ascende ao trono é um cidadão comum. E o Krishna, além dele constituir família, ele não é um líder religioso. Vamos dizer assim, ele é um guerreiro, ele é um político. É claro que ele é um líder religioso. Estou falando assim da maneira institucional, né?
Ele não é um sacerdote, ele não realizava rituais religiosos, sei lá, de casamento, coisas assim, né? As atribuições dele eram outras. Mas é claro que ele era um líder religioso, não é isso que eu... Mas é só para dizer como o texto ele é interessante. Tem questões, olha só no texto, mudança de gênero e de sexo, chicandi, né? Vai virar chicande para poder lutar na guerra do Mahabharata. Tudo isso a gente pode falar numa outra ocasião, né? O próprio Arjuna, quando precisou se disfarçar, ele era quase que um travesti, porque ele se disfarçou de uma bailarina e passou um ano vivendo dando aula de canto e dança, falando fino para pensar que ele fosse uma mulher, para não ser reconhecido. Então, olha as questões estranhas que eram tratadas lá, né? E as questões de feminismo, poligenia e poliandria, a gente tem que lembrar, né, a questão da cultura, da moral e da ética, que ela é diferente de tempos em tempos, e eu preciso explicar depois do texto por que a Draupadi se casa com os cinco irmãos Pandavas, o que era um pecado abominável. E ela comete esse pecado com o aval do Senhor Krishna, mas a gente vai ver por quê, né? E aí a ideia principal, né, do texto é entender o que é a corrupção. Então, só para dar assim um gostinho desse, o texto vem da tradição oral, né, e depois passa para a tradição escrita, mas ele tem várias linguagens. Eu quero só a última versão do Mahabharata, queria colocar só um minutinho assim para vocês terem uma noção no nascimento de Draupadi, que é essa personagem que vai casar com os cinco Pandavas. Então, é isso. Eu queria dar uma ideia de quem é Draupadi, né? Que é essa pessoa que nós vimos nascendo do fogo sagrado, né? Claro que isso tem as representações metafóricas, o texto é inverso, mas a ideia, como é que essa mulher, que era uma deusa, uma semidivindade, ela se sujeita a ser considerada, tratada e desprezada como se fosse uma prostituta. Ela se casa com os cinco Pandavas. Por que ela tomou essa decisão? Olha só, olha que interessante. Para entender isso, tem que entender a conversa que ela teve com Krishna. Quando Krishna, ela pergunta para Krishna, como eu vou saber quem eu sou? Como eu sei quem é a minha natureza real? Como é que eu identifico o que é mais certo fazer? E aí ela recebe de Krishna 5 pedras. Ela diz, são 5 fundamentos do puro Dharma. Isso aqui são 5 fundamentos da essência do Dharma, do Shuddha Dharma. Sempre que você tiver em dúvida, reflita sobre isso. E ela está ali pensando, e de repente surgiu uma situação tramada pelos corruptos, tramada pelos desonestos, que tinham trapaceado, né? E criaram uma situação jurídica tal que os 5 Pandavas seriam forçados a seguir por uma vida de exílio e eles tomariam o poder para sempre. A única forma disso não acontecer seria se a Draupadi se casasse com 5. Não dá para explicar aqui os porquês disso, mas essa seria a condição. Mas isso é abominável, ninguém queria, né? Isso é adharma, é contra o Dharma, né? Aí o senhor Krishna diz, vocês não entendem nada do que é Dharma, isso não é a Dharma, isso é Shuddha Dharma, né? Porque a Draupadi, com amor no coração, para salvar o reino e para salvar os 5, está quase que sacrificando a si mesmo, sacrificando a sua própria felicidade individual e pessoal em nome de um ideal coletivo. Então, isso que ela está se propondo a fazer é para salvar o país inteiro. Como é que só pode ser uma pessoa, um hipócrita, um sepulcro caiado, que lê a escritura morta da escritura para interpretar que isso seja pecado? Não. Nesse caso, esse é o modo de se dar uma solução para essa questão e de se vencer o lado que armou essa cilada para derrubar as pessoas. Então, a Draupadi, por isso, se casa com os 5 Pandavas.
Vou falar um pouquinho sobre a genealogia. Agora sim, vou falar sobre o Mahabharata. Vamos parar um pouquinho mais nesse slide aqui, né? Então, aqui está toda a história do Mahabharata. É isso aqui. E pela linha aqui mais grossa, é quem tem de fato direito ao trono, para onde o trono veio, né? Então, aqui, olha, quando tem essa linha simples, é porque está aqui, ó, Dushyanta e Shakuntala. Já teve um problema aqui quando começa o Mahabharata, porque esse Bharata, que é o descendente, era um cidadão comum. Muitas gerações se passam, por isso que eu pus aqui dois tracinhos, né? Você vai ter o rei Kuru. Então, aqui começa essa dinastia que nós estamos vendo no Mahabharata, a dos Kauravas e dos Pandavas, que é a mesma dinastia, descendente do Kuru. Muitas gerações se passam e eu chego em Shantanu. E é aqui que todos os problemas começam. Porque Shantanu já não é um rei altruísta, um rei filósofo, alguém que tem controle sobre si mesmo. Ele é uma pessoa que se move pelos sentidos. Ele é totalmente apaixonado. Ele é totalmente indisciplinado. E ainda que seja uma pessoa boa, é aqui que os problemas começam, né? Então, eu vou falar um pouquinho, porque é aqui que vai começar, de fato, aquilo que vai resultar na guerra do Mahabharata e no próprio episódio da Bhagavad Gita. Começa aqui, que é a história do casamento de Shantanu com Ganga. Ganga é uma espécie de semidivindade que vivia no rio Ganges, né? Um ser divino. Quando Shantanu vê essa mulher, ele se encanta, fica tão apaixonado e fascinado que fica cego. E aí ele diz, eu quero casar com você. Aí ela diz, tá bom, mas eu tenho uma condição. Você nunca vai poder questionar nada do que eu faço. Ele estava tão cego que, apesar de ser um rei, se ele soubesse o que é ser um rei, ele jamais falaria essa bobagem. Mas ele disse, claro, eu nunca vou te questionar. Aí, quando eles se casam, Ganga tem o primeiro filho. Ela sai, afoga esse filho, mata o filho. O rei não pode questionar. E já começa a ficar mal visto em todo o reino, porque é um rei banana, que não tem autoridade nem para questionar a própria esposa quando comete um crime. Nasce o segundo filho, nasce o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e ela mata todos. Quando vai nascer o oitavo, que é Bhishma, aí o rei se posiciona. Aí ela revela. Na verdade, eu sou uma semidivindade, eu não matei essas pessoas. Esses eram deuses que tinham sido rogado uma praga sobre eles, e eu, para abreviar a duração dessa praga, eu reduzi a passagem deles nessa terra, salvando eles dessa existência miserável que eles teriam. No caso do oitavo, que é essa divindade que nasceu, como você me impediu de matar, esse vai nascer, vai viver aqui na Terra e ele vai ter uma vida terrena, mas é uma semidivindade. Então, essa semidivindade recebeu o nome, não de Bhishma, de Devavrata. Eu vou contar essa história. E aí ela disse, como eu te disse, quando você me contrariasse, eu iria embora. Eu vou embora, vou levar meu filho, mas eu vou prepará-lo junto aos deuses e todos os rishis, para que ele seja o mais justo e o mais preparado dos reis, para que ele volte e possa assumir o reino e estabelecer o Dharma em todo o reino novamente. Então, é claro que o Shantanu ficou triste porque ela foi embora, mas ficou feliz porque receberia de volta o filho. Alguns anos se passam, Bhishma volta, já como jovem, brilhante guerreiro, chamado Devavrata ainda, né? E aí o que acontece? Ele é então coroado como aquele que irá assumir o reino quando Shantanu morrer. Acontece que Shantanu sai de novo nas suas aventuras, e dessa vez ele vai atravessar o outro rio, que não é o Ganges agora, é o Yamuna, e ali ele encontra Satyavati. E, de novo, ele se encanta por Satyavati e diz que quer casar. Vai pedir para o pai dela... só vou contar um detalhe antes. Satyavati é a mãe de Vyasa, o autor do texto. Como assim? Ela, antes de conhecer Shantanu, ela conheceu o Rishi Paraswana, que
mentalmente disse que ia dar para ela um filho divino sem haver conjunção carnal. Ia ser igual com Maria. Então, Satyavati estava imaculada, mas concebeu Vyasa, esse filho Vyasa, imaculada. Mas Satyavati, agora, quando conhece Shantanu, vai então pedir para o seu pai autorização para que ele se case. E o pai diz, olha, eu consultei o horóscopo dela e está tudo muito bem, mas eu não posso dar a mão dela para você, porque no horóscopo dela está dizendo que os filhos dela reinarão, serão os reis, né, do reino. E ela não pode se casar com você, porque no caso, o seu filho já é o príncipe coroado, o Devavrata. Então o rei fica triste, porque ele tem a recusa do pai de Satyavati. E o rei fica tão triste que o Devavrata desconfia. E ele fica tão triste que o Devavrata, sem o pai saber, vai tirar satisfação com o pai da Satyavati. Ele descobre a história e vai lá. E quando ele chega lá e o pai conta a história, aí o Devavrata diz, olha, isso não é problema. Eu renuncio ao reino, eu não tenho apego ao reino, eu sou uma pessoa altruísta, eu quero a felicidade do meu pai. Em nome da felicidade dele, eu renuncio à minha. Primeira tolice do Devavrata, né? Que esqueceu do reino, compromisso que ele tinha com o reino todo. Como que ele pode renunciar ao reino em nome de alguém que vai nascer, que você não pode ter a menor ideia que tipo de pessoa vai ser? E ele foi preparado para assumir o reino, mas ele acha que está sendo altruísta. Então, o que acontece? O pai da Satyavati ainda diz, bom, você pode não querer assumir, mas e os seus filhos? Quando eles crescerem, vai dar guerra, porque eles vão reivindicar o trono. Aí o Devavrata disse, é isso que você está pedindo de mim? Então eu aqui agora faço para você o solene juramento que vou permanecer como um brahmachari pelo resto da minha vida. Então, eu não posso ter descendência, você não vai ter esse problema. Aí o pai da Satyavati concorda. E esse voto é tão solene, né, que os deuses do céu, né, louvam o gesto de Bhishma, que então, de Devavrata, que então recebe o título de Bhishma, o terrível. E junto com esse título, ainda vem o dom da imortalidade. Ninguém será capaz de matá-lo, assim, de uma maneira, de uma morte comum, né? Porque ele recebe esse dom por esse gesto que ele fez, que tem um lado de nobreza muito grande. Bom, aí o que acontece? Contei a história dos dois, que é o importante. Aí, de fato, de Satyavati e Shantanu, nascem dois reis, Vichitravirya e Chitrangada. Chitrangada morre doente, numa guerra, não lembro agora, e o Chitravirya, ele assume o reino, mas morre antes de ter filho. Aí a Satyavati, que teve todos os desejos atendidos, mas que também tem um lado de vaidade, tinha sido humilhada, porque era filha do pescador, né? Quando morre o filho sem deixar descendente, o normal era falar para o Bhishma, olha, o trono sempre foi teu, assuma o trono. Mas não é isso que ela diz. Né? Ela convoca o Rishi Vyasa, que estava há um ano cumprindo penitência nos Himalaias, chama ele, que volta com aquela aparência terrível, né, com a barba toda desgrenhada, e quem está um ano vivendo no tempo, chamou lá para o palácio, e como era o hábito da época, disse, quando morre o rei, alguém da família real pode ter filho com as esposas do rei. Ele tinha a Ambika e a Ambalika. Né? Então, o Vyasa pede para a mãe, olha, por favor, não é o certo a fazer agora, me dá pelo menos um tempo. A mãe diz, não, eu quero.
ou seja, que deixasse descendência. E o Bhishma, então, continuaria fora do jogo. Aí o que acontece? Quando o Vyasa encontra com o Ambika, ele está com uma aparência tão ruim que a mulher toma um susto tão grande que na hora da relação ela fecha os olhos de pavor. E aí o Vyasa, quando volta para contar para a mãe dele como tinha sido a relação, diz, fala, olha, foi horrível, né? E mais, né, em função dessa relação ter sido horrível, o descendente vai nascer cego, que é o rei cego, Dhritarashtra. A mãe fica decepcionada e fala, então você vai com a outra esposa, que era a Ambalika. A Ambalika estava com tanto medo, segurou a respiração e estava totalmente branca, pálida. Aí ele foi contar para a mãe como tinha sido com ela. Aí ele falou, olha, ela estava pálida, assustada. O rei vai ser o rei pálido, que é o nome, o significado da palavra Pandu. Pandu significa pálido, né? Ele vai nascer um rei frágil. Aí ela ainda falou, olha, você vai ter que tentar mais uma terceira vez, nem que for com a empregada. Aí, então, teve Pandu, de Ambika, teve o Dhritarashtra, da Ambika, e vai ter Viduda, que é o grande conselheiro do reino, e que é o único que é justo, que deveria assumir o reino, que é o que tem mérito e tudo mais, mas ele não vai ter vez. Então, pronto, ficou Dhritarashtra e Pandu. Aí, Pandu assume o reino. Só que acontece uma infelicidade com Pandu, uma infelicidade muito grande. Deixa eu contar a história do Karna, que eu tinha falado um pouco antes. Pandu, ele vai se casar com Kunti, e Kunti, do mesmo jeito que Satyavati, tinha recebido um mantra de um rishi, e quando ela invocou esse mantra, apareceu um deus, e o poder do mantra era conferir um filho de uma maneira imaculada. Então nasce Karna como uma divindade também, é um deus. Esse que vai ser o filho do carroceiro. Mas Kunti tem vergonha, porque ela é uma rainha, e ela não pode aparecer com um filho, então ela solta esse filho no rio, e esse filho vai ser achado por um carroceiro que cria essa figura real, esse Deus, que vai ser tratado aqui na Terra como um Shudra, como um serviçal. Por mais que ele se esforce, ele sempre vai ser tratado como um Shudra. Embora ele seja o melhor que todos, em tudo ele é o melhor. Ele é melhor, inclusive, que a Arjuna. Em tudo. Mas ele vai ser tratado como um serviçal. Aí Pandu se casa com Kunti. Só que quando Pandu sai nessas missões diplomáticas, como era hábito na Índia, um dos reis ofereceu a filha em casamento. E ele não pode recusar, porque se ele recusa, você vai criar guerra. Então, quando ele volta para casa, ele volta com Madre. Então, a Kunti, inclusive, sofre, porque ele saiu durante as núpcias e já voltou com uma outra esposa. Mas ele não tinha muito o que fazer. Então, de Madre nasce Sahadeva e Nakula. De Kunti nasce Yudhishthira, o Arjuna e o Bhima. São os 3 filhos. São os 5 Pandavas. Então, olha, está aqui. O reino está aqui, está tudo certo. Só que o que acontece? O Pandu tem uma infelicidade que eu disse que ia comentar. O Pandu vai para a floresta, em férias, e por um acidente, numa caçada, naquela época era comum, ele acha que está ferindo um animal e fere um guru. E esse guru roga uma praga nele, que a hora que ele fosse se deitar com uma das esposas, ele morreria. E ele morreria sem deixar descendente. Não nasceriam os filhos. Então, em princípio, foi rogado sobre ele a praga de que ele não teria filhos, sobre Pandu. Ele fica tão triste, né, que aí ele decide partir em exílio com as 2 esposas para a floresta e deixa o reino na mão do Dhritarashtra.
Só que lá na floresta, a Kunti revelou para ele que tinha esse mantra que podia convocar os deuses que fariam as vezes do Pandu e podia dar filho para ele. Aí ele pediu e foi atendido. Teve os filhos, Yudhishthira, Arjuna e Bhima. Aí a madre estava se sentindo diminuída, a Kunti emprestou o mantra para ela, e aí ela teve Saradeva e Nakula. Então são os 5 Pandavas. Quando o Dhritarashtra soube disso, e ele já tinha tido também os filhos dele, Duryodhana, aí ficou sabendo que a descendência real era aqui, e que esses aqui iriam assumir o trono, até porque os filhos deles eram todos maus. Aí, então, eles decidiram fazer todas aquelas tramas, aquelas ciladas, para organizar a guerra e matar todos os Pandavas. Então, começou aqui a se tramar a morte de todos eles. E foi aqui, então, é aqui que começa a narrativa dos vários textos do Mahabharata. Esse é um pouquinho, eu quis parar um pouco mais aqui nesse quadro, porque esse quadro conta tudo. Vai contar, inclusive, deixa eu aumentar aqui de novo, aqui, ó, aqui embaixo, né, que o filho de Arjuna, o Arjuna vai se casar com Subhadra, que é a irmã de Krishna. Desse casamento nasce Parikshit. Ele vai ter um descendente que é Jamajaya. E é para esse, Jamajaya, para quem o Mahabharata vai ser narrado pela primeira vez. Então, o Mahabharata vai ser narrado pela primeira vez para esse descendente do próprio Arjuna. Como é assim, né? Então, vamos lá. Quem é esse narrador? Chama Vaishampayana. É o primeiro narrador do Mahabharata. Ele foi aluno do autor do Mahabharata, que é o Vyasa. O Vyasa, segundo se diz, teria escrito o que ficou conhecido como Jaya, que é esse texto, uma versão minúscula do Mahabharata, de 8.800 versos. Mais tarde, esse Jaya foi expandido para 24.000 versos com o nome de Bharata. Foi esse Bharata que o Vaishampayana expandiu da versão do Vyasa de 8.800 que ele narrou para o rei Janamejaya. Foi esse, né, de 24.000 versos. Esse Bharata, né? E teria narrado também a história do Krishna, o Harivansa. Os 100.000 versos completos do Mahabharata, só muitos séculos depois é que viriam tomar forma, né? Até então era esse outro que se perdeu, de 24.000 versos, e esse outro que só se ouviu falar, de 8.800 versos, que é o original de Vyasa. Tá? Então, eu precisava clarear esse ponto antes de falar um pouco mais sobre o Mahabharata. Tem algumas coincidências no texto, né? O Bhishma e o Krishna, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Cadê o Bhishma? Aqui. O Bhishma, que nasceu de Gangá, que matou os 7 filhos primeiro, né? Ele é o 8º. O Krishna também é o 8º filho, e os seus 7 irmãos também foram assassinados, por outras razões, muito piores. Mas também tem um paralelo na história. Como tem um paralelo também entre Bhishma e Vyasa, que são os 2 grandes patriarcas do Mahabharata, né? Bhishma e Vyasa. Vyasa vai estar o tempo todo aqui porque ele é aquele que deveria ter sido rei e não foi. Então ele faz o juramento de que, embora eu não vá ser o rei, eu vou proteger o reino e vou ajudar quem quer que assuma o reino. Então é por isso, por esse outro juramento equivocado, que depois ele toma parte da batalha do lado dos Kauravas. Porque como eles assumiram o reino e ele estava preso pelo juramento, ele pede desculpa para o Arjuna e fala, mas eu não posso trair um juramento sagrado. Pela minha palavra, eu estou amarrado com o outro lado. Então, essas são as complicações do texto que hoje em dia
às vezes parece que não faz sentido, mas dentro da lógica, da moral da época, faz todo sentido. E a gente precisa entender isso para entender os aspectos do sagrado, do escondido, do oculto, daquilo que revela o Shuddha-dharma para a gente. Tudo isso está escrito nas entrelinhas, né? Porque é tudo em verso, é tudo poesia, é tudo coisa que não só denota, mas conota. São coisas que te elevam, que te emocionam, e é nessa emoção, nesse sentimento, que as verdades se revelam. Então, o Mahabharata são 18 capítulos, conforme a gente tem hoje. E é o número 18, também é um número muito interessante no contexto do Mahabharata. São 18 os dias de batalha, são 18 os exércitos em guerra, são 18 os capítulos da Gita tradicional, né? Então, o 18 tem uma história com essa arrumação do texto. Assim como o 24, como a gente sabe, a estrutura do Gayatri também tem, né? Mas isso vai ficar para uma outra hora para a gente falar. Então, aqui nos 18 capítulos, né? O Krishna, desde o início, como esse avatar que desceu sobre a Terra, ele tem um papel fundamental como embaixador da paz. Ele é aquele que veio trazer a paz, né? Mas, ao longo dos livros, o livro do início, o livro da Assembleia, onde você vai discutindo todas essas questões, né? A paz vai ficando cada vez uma questão mais distante, desculpa. Então, aqui, o Udyoga Parva, o livro 5º já, é onde você faz o último esforço pela paz. Quando isso é impossível, dentro do Bhishma Parva acontece a Bhagavad Gita, né? Inclusive. Então, a partir daqui, você vai ter agora os livros com o nome dos grandes heróis, os grandes generais de guerra. Bhishma Parva, o Bhishma Parvan, né? O livro que conta toda essa epopeia em torno do Bhishma. Drona Parvan, Karna Parvan, Shalya Parvan, né? Então, esses livros contam a morte ritualística desses generais de guerra já na batalha do Mahabharata. Então, a gente percebe que o próprio Mahabharata é essa discussão, depois que vai ter aqui, ó, tem o livro da mulher, Stri Parva, Shanti Parva, o livro da paz, né? A questão da paz só vai ser discutida depois de derramado sangue. Porque quem não quer aprender pelo lábio do amor, aprende pelos lábios da dor, né? Então, é só depois do livro da paz, depois do sangue, depois das pessoas feridas, machucadas, que elas vão começar a refletir se existe uma outra via, que acontece o livro das instruções, e então você começa a se preparar para que o novo reino seja estabelecido, e para que o Yudhishthira tome posse, que finalmente, no final do Mahabharata, eles ascendam aos céus. E é assim que o Mahabharata vai se encerrar. Ele tem um apêndice que chama Harivansa Parva, que é a história de Krishna. Isso se diz que é um apêndice, não faz originalmente parte do Mahabharata, mas em algum momento foi incorporado. Então, essa história, óbvio, tem elementos de mitologia, de história, tudo misturado. Eu já estou com 1h10, então eu vou ser rápido agora, para a gente cumprir o nosso tempo, tá certo? Estou com 1h10 aqui pelo meu relógio. Então, é isso. O Mahabharata envolve esses dois, envolve os rituais de Shraddha, que essa palavra Shraddha, com acento tônico no primeiro A, quer falar sobre os rituais funerários, né? E o desenvolvimento de Shraddha. Então, o Mahabharata está nessa tensão, nesse polo, entre Shraddha e Shraddha. São os diferentes parvans, os diferentes capítulos, né? Os diferentes livros vão tratar disso. Nesse contexto que a gente chama de Dharma Yuddha. Yuddha é guerra, batalha, né? Ou seja, uma espécie de Dharma de guerra justa, se é que isso hoje em dia faz sentido, essa palavra. Mas a ideia de uma guerra justa, de uma guerra legítima, onde você não pode ser fraco e deixar o corrupto te dominar, te vencer e te subjugar, né? Então, é isso. Como eu já falei, né?
nesses Parvans aí de 6 a 9, você vai tratar dos generais dos Kauravas, Bhishma, Drona, Karma e Shali. E as outras mortes, para falar como isso é importante, né? Você fala da morte de Drona, no livro da mulher, a morte do Bhishma, que vai acontecer, começa no livro sexto, mas ele só vai de fato morrer lá no Anushasana Parvan, né? No livro 13. A morte de Kunti, a morte de Dhritarashtra, a morte de Gandhari, morre todo mundo. Fala até a morte do Senhor Krishna, né? No livro 16º, praticamente. Mas, mesmo assim, você tem uma descendência e tem até uma história da própria Índia, vamos dizer, como aquele continente foi se constituindo. Então, esse é o significado da morte ritual, né? A gente pode fazer vários paralelos com o livro de Jó, por exemplo, nessa relação entre Sharadá com o livro de Jó. Não vou me estender nisso aqui para a gente não perder tempo, né? Lembrar a função de Bhishma, né? Que é muito importante, porque ele representa exatamente aquilo que tem que ser vencido, ou seja, que é a tradição do Varnasrama Dharma, da ortodoxia, que é para instalar o que o Avatara Krishna veio trazer, né? Que é o Shuddha Dharma. Então, isso ele vai conseguir por meio de Arjuna, quando faz com que Arjuna desenvolva a sua Shraddha, ou seja, alcance o contato com o coração, né? Shrat dá. Shrat, coração, dá a partir do coração. Então, o que o Senhor Krishna ensina para Arjuna é contatar com Atma no coração. E, a partir daí, agir no mundo, né? Então, essa é a história do Mahabharata. Então, essa frase é até muito conhecida na Índia. Shraddha é a base de Shraddha. E essa expressão é que eu vejo funciona como essa moldura teológica que estrutura a Gita dentro do Mahabharata. É assim que eu vejo, né? Então, até uma coisa interessante que eu estou dizendo aqui no final, a gente costuma brincar, né? Os meios justificam os fins ou os fins justificam os meios? Uma coisa muito polêmica, que é diferente da tradição judaico-cristã, mas aqui no caso do Mahabharata, o amor justifica os meios. O amor justifica qualquer coisa. O que eu faço com o amor, em princípio, parece que está autorizado, porque o amor é o motivo. E a Gita é esse texto que trabalha os motivos. O motivo é uma coisa muito cara para o Shuddha Dharma, que está na essência do Bhavana, que é essa ideia do amor universal, né? Então, a ciência dos motivos está por trás dessa ideia de que o amor justifica os meios. Então, eu vou dar só para dar um exemplo de como isso é assim, né? Eu vou dar um exemplo de que até uma coisa ilegal, uma coisa que na nossa tradição nós criticaríamos, no Mahabharata é legal. Por uma série de métodos ilegítimos e ilegais, Duryodhana está próximo de derrotar Bhima na batalha. Porque ele fez tudo de ilegal, de trapaça. E aí, Krishna vai a Bhima e diz para ele: ataca abaixo da linha da cintura. Krishna diz para o Bhima, mas aí o Bhima diz: não, eu não posso fazer isso. Isso é uma coisa que é contra os meus princípios. Isso é antiético e é imoral, não posso fazer isso. Falou: olha, Bhima, o outro lado já rompeu todos esses acordos, todos esses compromissos morais e éticos, quando eles deixaram de atender a essa regra. Essa regra era uma mera convenção, como qualquer outra que foi estabelecida. Ela não vale mais, porque uma vez que ele quebrou o contrato, aquele contrato não tem mais validade. Quebra ele a parte de baixo que você derrota. Vai lá, que é isso que precisa ser feito. Conselho do Senhor Krishna. Por isso que na tradição mais evangélica, quando se estuda o Mahabharata nas universidades de língua inglesa, né, costumo dizer que o Krishna é uma figura meio assim,
meio corrupta, meio viciosa, que não é uma pessoa de um caráter duvidoso, ele não é confiável. São alguns dos atributos que você tem ao Krishna quando você faz o estudo num ambiente um pouco mais ligado só aos estudos, de um entendimento assim mais literal, por exemplo, da Bíblia, né? Que o Krishna é uma espécie de mau caráter, que coloca em risco, inclusive, os valores. Você corrompe as pessoas. A mesma crítica que foi feita a Sócrates, lá na Grécia, se faz também a Krishna, assim, em algumas universidades ainda. Mas Krishna é, na verdade, o embaixador da paz. Desde o início, ele age como embaixador da paz, né? E ele usa, inclusive, as 4 vias sugeridas pela tática diplomática, que depois iam ser compiladas no Código de Manu. Ele se vale de conciliação, persuasão, oferecimento de compensação e ameaça de punição. Ele segue todas as etapas lá que eram previstas dentro da tradição onde ele se inseria, né? Então, esse é Krishna, né? Bhishma, que é igualmente um gigante, né? Tem em Krishna, inclusive, essa referência. Ele só não deu ouvido a Krishna antes por causa dos juramentos que ele tinha feito. Mas agora que ele está ali no leito de flecha, antes de morrer, ele abençoa não o lado do exército onde ele estava, mas abençoa os Pandavas. E ele vai orientar Yudhishthira como reinar. Ele dá conselho para Arjuna, ele conversa com Krishna. E, na verdade, a morte de Bhishma é a ascensão aos céus, né? Por isso que os Pandavas estão aqui próximo ao leito. Porque, na verdade, ele é de coração aliado dos Pandavas. Então, é isso. A Bhagavad Gita entra nesse contexto. Tem um outro livro muito importante que dialoga com a Bhagavad Gita, que aparece no livro 14, que é a Anugita, cuja marca característica da Anugita é ser um tratado assim, que tem uma fala um pouco mais religiosa do que a Bhagavad Gita. Quando, no final do Mahabharata, o Arjuna vai falar com Krishna no Anugita, ele fala, eu me esqueci daquilo que a gente conversou, você pode me recordar? Aí o Krishna admoesta ele no Anugita e diz, você não se recorda porque você perdeu, em parte, a sua Shraddha. Eu não tenho condições de reproduzir aquele conhecimento único, que foi aquela revelação única nesse planeta do Shuddha-dharma. Agora, o que eu posso dar para você são exemplos das religiões existentes, né? Eu vou te dar assim as metáforas, as histórias, as alegorias que reproduzem em parte aquele conhecimento, mas com aquela força da Bhagavad Gita eu não consigo agora reproduzir mais para você. Isso é o que se diz na Anugita. E brincando um pouco com essa ideia, né, tem aqui essa figura, né? De que o que é está preso dentro de um sistema, às vezes, que é dogmático, uma leitura literal de um texto, né? A pior prisão é aquela em que você não sabe onde está preso, que você está preso, né? Então, o que é a Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita é esse texto que nos liberta dessa prisão, né? Então, a Bhagavad Gita narra a jornada do herói, né? O que é a Bhagavad Gita? Está aqui, ó. Essa figura aqui, deixa eu aumentar ela de novo. Essa aqui, né? Aqui está a Bhagavad Gita. Na verdade, a narrativa maior do Mahabharata é essa aqui. No Palácio Real está o rei cego e aqui está Sanjaya. Sanjaya recebe do autor Vyasa o poder, o dom da visão divina para poder narrar para o rei cego o que está acontecendo no campo de batalha. E nessa hora ele narra a Bhagavad Gita, que está acontecendo. E lá na Bhagavad Gita, obviamente, né,
quando Arjuna entoa o hino Durga e depois começa o diálogo com o Senhor Krishna, lá ele vai ter a visão, né? A visão da divindade, né? Com as suas múltiplas formas, que é o que está representado aqui. Então, para falar desse texto, em termos de vídeo, né? Tem 3 produções. Peter Brook, 1985, que é aquele diretor inglês. Tem o Chopra, 16 DVDs, que é de 1988. E tem essa Star Plus, 2013, que foi o pedacinho que eu passei para vocês hoje. Aqui são 60 e tantos DVDs, né? A gente leva 6 meses para assistir, às vezes ou mais, depende de quantas horas por dia a gente assiste, que é uma obra gigantesca. Então, tem essas 3. Para quem não quiser ler o livro, porque vai gastar mais de um ano lendo, para ler os 10 volumes, eu sugiro assistir, mas quando a gente assiste, é claro que já desvirtua um pouco. Então, a Bhagavad Gita, por que ela é rica? Porque ela traz a Gitopadesa. A Gitopadesa é tratada por Vasudeva Rao, que está aqui nesse quadro, que vai falar da quadriga como corpo humano, e de Krishna e Arjuna como essas 2 vozes que nós trazemos dentro de nós, né? A consciência e a personalidade. Né? Então, os 4 cavalos, as 4 faculdades de cognição, vontade, ação e síntese, conforme o trabalho de Hansa Yogi, a sua divisão da Gita. Né? Então, é isso. A Gita vai tratar da escuta do coração. O que é essa escuta do coração? Em linguagem de um pajé americano, é mais ou menos isso. Né? E conta a lenda que, interrogado sobre o que ele ensinava ao seu povo, ele teria respondido: primeiro, escutar o coração. Segundo, que tudo está ligado com tudo. Bhavana. Terceiro, que tudo está em transformação. Né? A Prakriti. E quarto, que a terra não é nossa. Nós é que somos da terra. Está aí. O que é um outro modo de falar alguma coisa próximo do coração. Né? Essa ideia de fazer de coração, né, que é a Sharadá, que é acessar o coração, já tá sugerindo em Mateus, em Lucas, né? Ou até em poetas, né, que aqui e ali tem um lampejo, como o próprio Mayakovsky, né, por incrível que pareça. Doravante do som mais dono no meu coração. Nos demais eu sei, qualquer um sabe, o coração tem domicílio no peito. Comigo a anatomia ficou louca, porque eu sou todo o coração, em todas as partes palpita. Oh, quantas são as primaveras em 20 mil anos acesas nessa fornalha. Então, o coração é a nossa bússola interior. Né? Guiar-se pelo coração significa recolher os sentidos, igual a metáfora da tartaruga que a gente estuda na Gita. Aqui eu estou referindo o verso pela Gita de 700 versos, mas a gente sabe localizar onde está a metáfora da tartaruga. Né? Então, como é que eu começo a me aproximar lá? O próprio Senhor Krishna disse para o Arjuna: entoa o hino a Durga, vamos dizer, para começar naquele caso. Né? Durga é Sri Yoga Devi. Durga é esse aspecto de Sri Yoga Devi que significa transpor as dificuldades. Né? E Sri Yoga Devi no Rig Veda é referido como a deusa Sharadá. Então, quando eu entoo o hino a Durga, né? Ou seja, quando eu auro Brahma Shakti, né? Eu me conecto com Atma e me encho de Sharadá. E aí eu me encorajo e passo a agir e cumprir a minha missão. Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Deixa eu só... É isso, quando eu estou indo à Durga, eu estou me preparando para fazer essa escuta do coração, né? Então, foi assim que se deu com Gandhi, não vou me deter muito nisso, para a gente já ir caminhando para o final e para ter um tempinho para, quem sabe, a gente ainda ter perguntas hoje, se for o caso, né? Então, a Gita, ela trata tanto da espiritualidade pura, que é o que a gente chama de fato de Shuddha, como de todas as expressões religiosas, todas elas, né? Então, por quê? Porque
Hoje em dia, a gente começa a ver frases como essa, faz a gente pensar. Elas têm um certo sentido, né? A religião quer que se renuncie ao mundo. A espiritualidade ajuda a viver em paz com ele. Por quê? Naquele entendimento antigo que eu tinha mencionado lá do Karma Kanda, o Jnana Kanda, ou você vivia em sociedade, ou você se dedicava a Deus. Ninguém falava em fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E essa é a proposta do Shuddhadharma. Por isso que ela é mais entendida como espiritualidade do que como religião, nesse sentido menor, como a gente entende religião, como uma coisa dogmática, sectária, né? Que envolve, às vezes, até um pouco de fé cega. Né? Então, a espiritualidade tem a ver com essa busca do sagrado em tudo, ou seja, os três aforismos. Né? Tudo é sagrado, tudo é na natureza do sagrado, e tudo é necessário. Né? Que é uma outra forma a gente falar os três aforismos do próprio Shuddhadharma. Então, a Gita dá conta de tudo isso. Ela dá conta desde as religiões mais simples, politeístas, né? Porque ela tem várias camadas de entendimento, né? Até a mais sofisticada, que é essa, onde ela é não pessoal. Ela não fala de uma pessoa como divindade. Você vai falar de um princípio espiritualista que a gente associa com o Brahman, ou com o Para-Brahman. Né? Então, os três pilares, a gente já está cansado de conhecer, né, que a Bhagavad Gita propõe, né? Ou seja, eu tenho um sentimento de corpo, que é exatamente o que o Pajé falou também, quando disse que nós é que somos da Terra, né? O cultivo do sentimento de corpo, que vem de Bhava, nessa ideia da unidade, a ideia de agir, de buscar na ação a libertação e também na meditação, obviamente, né? Dhyana. Então, e o que é Bhavana, né? Bhavana é ter essa consciência de que a Atma reside centralmente em todos os seres e agir em consonância com essa verdade. Né? Então, isso é Bhavana. Karma, né? O que é karma aqui nessa ideia? Né? Às vezes é karma, pode ser até não agir. É uma espécie de agir pelo não agir. Né? Mas é basicamente estar no mundo sem ser do mundo. Né? Então, não ter apego ao fruto da ação, né? Executar as ações necessárias e legítimas de forma desapegada e sem interesse. Isso é o resumo da mensagem de Krishna para Arjuna. Por quê? Porque você não vai se regular mais pelo funcionamento, pelo instinto animal, né? Que rege a matéria, mas por Atmapara. Você vai fazer a inversão do funcionamento do ser, né? De Gunapara para Atmapara. Porque quando você se volta para o Atma, para o espírito, né, você se volta para o lado altruísta do ser humano, né, que é o que está de novo dito nas metáforas que aparecem na Gita, e principalmente na metáfora da tartaruga. Né? E essa figurinha que eu acho interessante, acho que vale até a pena a gente ler. Se um ovo se rompe por uma força exterior, a vida termina. Mas se ele se rompe por uma força interior, a vida começa. Né? Grandes coisas começam a partir do seu interior. Então, isso significa Atmapana. A gente está no mundo agindo estimulado pelo Atma, de dentro para fora. E não de fora para dentro, pelos gunas, pela matéria, né? Pela Prakriti, pelos trigunas. Então, Dhyana o que é? Né? Dhyana é isso, né? Quando aqui na região entre as sobrancelhas, né? Que é na Kundalini, na Durga, é aqui que se manifesta, né? É nesse ponto que as correntes de Ida e Pingala se encontram, né? E é aqui que eu faço mente e coração, né? Shuddha Sankhya, a parte analítica, e a parte sintética, coração, né? E aqui, quando eu faço a unificação dessas duas esferas, eu estou cumprindo a disciplina que Krishna propõe
para Arjuna, que é a revelação do Shuddha Dharma, que se dá para ele enquanto conceito, enquanto teoria, enquanto filosofia, e se dá para o mundo enquanto exemplo da sua atuação política. Porque quando Krishna não toma parte na batalha, quando ele faz todas as suas tentativas de negociar a paz, ele já está colocando as sementinhas do Shuddha Dharma no mundo, agindo como um avatar, preparando a materialização do Shuddha Dharma. Primeiro desceu para uma pessoa, até que outros avatares vêm e preparam a Terra para que isso possa ser vivido pelo planeta todo, para que o Shuddha Dharma, de fato, possa se manifestar no planeta, para todos, e não para uma pessoa ou para outra, como se deu com Arjuna, e depois aqui e ali, como em outro caso. Então, que as pessoas vieram preparando esse terreno para que, de fato, o Shuddha Dharma pudesse ser manifestado. Manifestação que ainda não aconteceu, né? Tivesse acontecido, a Terra seria o paraíso, e ainda não é. Então, nós estamos lançando sementinhas para ir contagiando, e por contágio, e mostrando que tudo pode ser feito de uma maneira diferente, em todos os campos, né? O campo da natureza, o campo social, o campo político e tudo mais. Então, é isso, né? Está lá na Gita e a gente sabe da nossa prática da saúde, quando eu digo Om Hansa Soham, Yogi Swanim, Rim Swaha, né? Hansa. Esse Hansa tem 1000 conotações, e uma delas é a própria meditação na ação, é o Shuddha Pranayama, do artigo de Sri Janardana, né? Quando eu estabeleço essa conexão com o coração, me conecto e ajo a partir daí, né? Inspirando o Brahma Shakti, expirando o Sharada, inspirando essa paz da energia cósmica e expirando o amor para o mundo, fazendo que a minha ação seja esse gesto que me permita dizer, né? Eu sou o ardor do coração em ação. Eu sou o poder do amor em ação, né? Quando eu vivo isso, de fato, então, aquilo que sai de mim é o que alguns chamam de Ho'oponopono. Ho'oponopono, né? É esse poder de curar o mundo irradiando amor, né? Irradiando amor. Então, essa é a grande síntese das escrituras sagradas, que é o Shuddha Dharma, e que aparece na Bhagavad Gita, né? O que é a verdade? A gente já sabe por Descartes, né? Penso, logo existo, isso é uma verdade indubitável. Não há como se provar isso não sendo verdadeiro, né? Qual o perigo da fé cega e dos dogmas e da religião que te leva ao fanatismo, né? Isso que a gente chama hoje de associado ao terraplanismo, por exemplo, né? Eu acredito, logo eu estou certo. Quer dizer, isso é a coisa que é anti-Shuddha Dharma, né? Que é a fé cega, o dogmatismo, o fanatismo, né? Então, como é que a própria Igreja Católica já prevenia disso? Eles diziam, tem 7 virtudes que os teólogos dizem para a gente que são importantes. Prudência, justiça, temperança, coragem, fé, esperança e compaixão, né? E é o Senhor Buda quem alerta, né? Fé sem prudência, você não chega à realização final. Você vai virar um terraplanista, uma coisa desse tipo, que a tua fé vai ser cega, você vai cair em ciladas, né? Do mesmo modo, a própria ciência também alerta, né? Fé sem prudência vai estar em contradição com a razão. A Terra gira em torno do Sol e não o contrário. E fim de papo. Então, a única fé digna desse nome é aquela que é tratada na Gita, que a gente chama de fé em si mesmo, que contém como subproduto todas as 7 virtudes da Igreja. E o nome disso em sânscrito é Sharada, que incorpora as 7 virtudes da Igreja, né? Ela está em consonância com os requisitos, inclusive do Senhor Buda, que vai se valer do termo Sada, no Pali, e não no sânscrito, né? Por quê? Porque aí eu me afasto da religião entendida como parte da psicologia das massas e me aproximo daquilo que é a espiritualidade pura, que é individual, que tem a ver com Atma, dentro de mim, né? Aquilo que eu busco no meu coração. Então, isso é o que fala a Bhagavad Gita, essa é a mensagem que Krishna traz na sua essência na Gita,
em diferentes níveis para outras pessoas ao longo de todo o Mahabharata. Né? Por quê? Porque a Gita ela abarca tanto o campo das religiões como da espiritualidade pura. E assim também a palavra do Senhor Krishna. Conclusão, né? É isso. Conclusão, essa via sextupla que a gente vê lá na nossa Gita, né? Eu inicio por conhecer, conhecimento atua sobre a vontade me conduz a uma certa prática, ao agir em consonância com aquilo que eu aprendi, eu passo a aprender pela própria vida, minhas ações vão sendo mais perfeitas, daí nasce a motivação para eu seguir conhecendo, e conhecendo, eu termino por descobrir em tudo o sagrado. E é isso que representa o conhecimento supremo, que é a Brahma-vida, Vidya, e que nos conduz à realização final. E essa é a via sextupla, que é mostrada por Hansa Yogi na sua Bhashya Gita. Né? Então, a ideia é isso. O que a Gita diz é que o coração é a bússola, o coração como metáfora para o Atma. Né? E é claro que seguir o coração não significa se afastar do bom senso e da razão. Né? Quando a gente escuta e segue o coração, é aquilo, a gente compreende que está tudo ligado, que está tudo em transformação e que a Terra é sagrada. Né? Então, o que significa seguir o coração? Está aí, ó, tem essas 4 estágios. Consultar os Shrutis, ou seja, a escritura sagrada. Consultar os comentários das escrituras sagradas. Consultar os especialistas, os líderes religiosos, né? Consultar as autoridades que discutem as escrituras sagradas. Né? E, finalmente, se tudo isso você não encontrar uma resposta satisfatória, segue o teu coração, ainda que seja de uma maneira original e única. Né? Foi isso que fez Draupadi, quando ela se casou com os 5 Pandavas. Né? Não existia na escritura autorização para um casamento pecaminoso como esse. Não existia nos comentários, nem no conselho de nenhum dos religiosos da época. Por sorte, Krishna, o avatar que desceu para revelar o Shuddha Dharma, estava lá e pôde dizer para ela, casa com os 5, porque agora você vai iniciar o novo, que é mostrar o que é convenção e o que é uma verdade absoluta. A única verdade absoluta é o amor, e tudo aquilo que promove o amor e a justiça no mundo. E, em nome disso, você está autorizado a fazer tudo, inclusive a casar com 5 homens. Né? E, para o Bhima, ele diz, bate no Duryodhana abaixo da linha da cintura, porque é isso que esse corrupto merece. Para o bem dele, para o crescimento dele, para o aprendizado dele. Ele vai perceber as consequências das suas próprias ações. Quando ele sente na pele o mesmo modo dele de agir. Então, em essência, termino aqui, dizendo isso. Que o Mahabharata é, como eu quis mostrar no início, a revelação do Shuddha Dharma. Né? E que ele diz, juntamente com o Senhor Buda, né, que eu não devo acreditar em algo. Aqui estou interpretando em palavras livres. Não é verdade que o Senhor Buda disse isso. Mas isso alguém que leu uma passagem de um sutta do Senhor Buda, né, que interpretou assim, é muito próximo. E isso é tido como se fosse a própria palavra do Senhor Buda, mas é óbvio que não é, né, para não achar que isso é fake news. Mas não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas se depois de muita análise de observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceite-o e viva, do Buda. Né? Então, isso no dizer dele. Né? Eu prefiro dizer assim, né, que religião representa a crença na experiência espiritual de alguém, é algo que se transmite dentro de uma tradição com mestres e discípulos, e espiritualidade significa ter essa experiência, tal como Arjuna teve na Gita, que tanto pode acontecer dentro como fora de qualquer instituição. Né? E essa espiritualidade pura, né, que eu chamo de Shuddha Dharma,
e que está revelada na Bhagavad Gita, nesse diálogo entre Krishna e Arjuna, que me ensina a acessar o coração. Se eu atender aos critérios que está lá e acessar o coração, obviamente, eu alcancei esse lugar que a gente chama de Shuddha Dharma. Né? Então, eu tenho que lembrar que está escrito no nosso manifesto Shuddha, com relação à Bhagavad Gita e a extensivo Mahabharata, que esse texto não é exclusivo de nenhuma religião. Né? O Mahabharata é um tratado espiritualista, político, social e filosófico sobre Yoga Brahma Vidya, que é a ciência sagrada de todos os ramos do conhecimento humano, né? Que os antigos videntes exaltam como oniabarcante. É isso que significa. Oniabarcante, pura. E ela não é exclusivamente Vaishnava, ou seja, dos Hare Krishnas, Shakta, budista, Sankhya, ou de qualquer outro credo particular. Então, desculpa que eu corri um pouco, que eu queria dar conta de tudo em pouco tempo. Eu sei que às vezes eu sou um pouco polêmico, né? Encerrei a minha apresentação. Quem sabe, se vocês tiverem paciência e tempo, está aberto por mais alguns minutinhos. Se não, da minha parte, eu passo a palavra agora para o Gustavo, que é o nosso mediador, e ele que sabe como a gente continua. Muito grato por essa oportunidade e peço desculpas, né? De fato, eu peço desculpas se a minha palavra em algum lugar foi excessiva, contrária ao Shuddha Dharma ou ofendeu aos mestres. Eu procurei, no limite da minha capacidade, estar em sintonia com o pensamento deles, mas é só levando em conta as minhas limitações. Então, peço a compreensão de todos para isso. Namastê, muito obrigado. Rubens, muito obrigado, meu querido irmão, muito obrigado. Desde que nós conversamos e foi estipulado o convite para essa maravilhosa palestra, assim como os demais, eu sempre ficava a perguntar como é que ele vai construir essa ideia, como é que ele vai lançar mão de uma introdução, de um desenvolvimento, sempre fiquei a pensar, né? E eu te digo com clareza solar que superou todas as minhas expectativas e eu acredito que todos nós aqui que recebemos, assim, muito no dia de hoje, muito mesmo, muito ensinamento, né? Ao final, me veio muito aquela frase que tem daquele livro do Pequeno Príncipe, né? Que é muito clássica, né? Que a gente sempre comenta, né? Só se ver bem com o coração, né? E isso ficou muito claro para todos nós. Então, eu queria te agradecer em nome de todos nós, né? Abro depois a palavra, mas do Ashram Kalyana, especialmente, pela tua generosidade, pela tua capacidade de se doar para todos nós, porque você faz isso de uma maneira tão intensa, né? À medida em que você está a falar sobre o Mahabharata, você nos enche de luz, você nos enebria de uma energia. Eu não sei se você se percebe, todo mundo entra em flow, todo mundo entra num fluxo energético fabuloso, e eu só tenho a te agradecer por tudo isso, porque foi uma noite muito especial para todos nós, tenha certeza disso. Minha gratidão, muito obrigado, meu querido irmão. Eu abro a palavra, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma alusão, por favor. Ok. Um de cada vez. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim, Clara. O som tá bom? É o Paulinho. Pode falar, Paulinho. Mas acho que o meu nome está parecendo com o da minha filha. Eu entrei... Tá vendo como é que as coisas são engraçadas, né? Você falou aí como é que o Mahabharata quebrou naquele momento lá algumas coisas, tradições que vinham vindo, né?
eu estou aqui falando, eu sou o Paulo de Franca, né? Com o nome de Clara, nome da minha filha aí aparecendo. Quebrando também, só fazendo uma brincadeira. Eu queria agradecer ao Rubens, né, pela fala dele, pela explicação, dos personagens ali no começo, né, quando fala de Bhishma, fala de Shantanu, toda aquela história, aquele contexto histórico que vai aparecendo naquele gráfico, aquela tela que ele mostrou, que é uma síntese, né, do Mahabharata. Assim, como eu já estudei um pouco, já vi o filme mais de uma vez, então deu para acompanhar, mas acho que talvez quem chegou pela primeira vez, pode ser que aqueles nomes ali no começo fica meio complicado acompanhar um pouco a história, né? Mas ele foi bem claro ali, bem sintético, que é um contexto histórico longo, né? E acho que para nós, quem está aqui na sala, aqui, acho que de uma certa maneira acompanha, estuda. Então, eu quero agradecer ao Rubens a explicação. Não sei se depois esse material depois ele vai poder disponibilizar para nós, a gente poder estudá-lo mais um pouquinho, voltar nele, porque como teve que, ele teve que agilizar por causa do tempo, né? Porque acho que isso aqui seria um estudo que poderia durar muito mais horas, né, provavelmente. Mas como ele teve que sintetizar e agilizar por causa do tempo, então acho que depois a gente ter acesso a esse material que ele fez, eu nem tirando uma foto com meu celular aqui, de algumas telas aqui, para poder voltar depois. Mas, de antemão, aqui eu agradeço novamente. Tem muita coisa que a gente poderia discutir, desde as grandes linhas, grandes escolas do Madhva, de Ramanuja, de Shankara. Tem coisas aí fantásticas que a gente poderia discutir aí, mas acho que agora o momento não vai dar, foi só para levantar, e quando ele puxou essas grandes escolas lá atrás, né, essas grandes tradições que veio vindo, tem a Shuddha Dharma nesse contexto todo aí, que qual nós fazemos parte, mas Rubens, o Gustavo, o pessoal que está participando aí, muito obrigado mais uma vez, namastê para vocês. Obrigado, Paulinho. Namastê também, meu querido irmão. Namastê. Ok? Queridos, muito obrigado, mais uma vez. Agradeço por todos pela estada conosco aqui. Fanan, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, Gustavo, agradecer você pela oportunidade, o Rubens sempre fazendo eu cair os cabelos, né? E, em síntese, né? Que todo esse conhecimento transforme em Sheradá, né? Que a gente possa fazer tudo com o coração e com essa política do amor, né? Que tudo que a gente fizer, a gente possa ser dirigido por essa luz do amor e estar a serviço da vida e do amor. Muito obrigado, gente. Fiquei muito feliz. Obrigado, Fanan. Gustavo? Oi, fala. Gustavo. Perdão. Eu só queria dizer, Rubens, uma gratidão imensa por todos os ensinamentos do dia de hoje, dessa noite, foram preciosos, um tesouro que a gente recebeu. Eu sou filho do Gustavo, deve se conhecer, né? E o espírito dele é mais antigo do que o meu, sabe? Então eu me considero filho dele. Um grande abraço e assim, a gente gostaria também de agradecer a todos os que participaram, né? E também que possamos tê-lo novamente, talvez em breve. Muito obrigado. Senhor Sérgio, muito prazer. Assim, já tenho ouvido há muito tempo que eu escuto falar do senhor e sempre coisas boas, sabe? Que bom. Estou muito feliz de, por meio do Gustavo, ter podido conhecer o senhor e a gente interagir um pouco. Tenho um respeito muito grande por todo o trabalho que o senhor desenvolveu, e é verdade que o senhor pode ser filho dele, mas também foi um grande pai, porque abriu esse caminho e possibilitou que tudo isso acontecesse, porque construiu um trabalho muito bonito aí em Santa Catarina. E eu, assim, pelo que eu vi falar, eu fico muito feliz de poder
contatá-lo também assim um pouquinho, conhecendo. Tá bom, obrigado. Gustavo? Vanildo? Perdão. O Rubens, boa noite. Boa noite a todos, um abraço a todos. Bom, a gente tem o privilégio de conhecer o Rubens há algum tempo e temos até um trabalho, quer dizer, ele tem um trabalho no qual a gente participa, às quintas-feiras, fazer um merchan aqui rapidinho, tá? Às quintas-feiras a gente faz um estudo do Gita, que Anã e alguns dos senhores aí participam. E esse trabalho está aberto. Quem gostou, achou que é interessante, que o Rubens pode ter um pouquinho mais nesse trabalho. Depois, se for o caso, o Gustavo, se puder, a gente pode depois divulgar esse trabalho também. Ele é um trabalho quinzenal, né? Às quintas-feiras, às 20 horas. Né? O senhor Eurípides está aí, também participa lá com a gente. Então, é sempre um agradecimento e é fantástico que a gente já está fazendo esse trabalho há quase mais de um ano e o Rubens sempre nos surpreende com alguma coisa nova. Eu não sei de onde ele vai tirando as coisas, mas graças a Deus ele tem por onde tirar e generosamente compartilha com a gente todos esses ensinamentos. É um misto de agradecimento, de surpresa e de felicidade poder participar junto com você nessa caminhada, Rubens, e a todos vocês. Muito obrigado. Grato, Vanildo. Fico muito feliz, né, porque você é um líder nato, e eu muito feliz de eu participar e te ajudar nesse trabalho que você, junto com o Gustavo, né, estavam desenvolvendo, e agora você que está um pouco mais à frente, que ele está ocupado. Mas eu fico muito feliz em poder ajudar o seu trabalho, na verdade, que lá o trabalho é seu mesmo, com o Fernando, que chegou, com o Eurípides, né, e montou um time de primeira linha que só me dá orgulho fazer parte e interagir com vocês. Obrigado novamente. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu, Vanildo. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos. Rubens, mais uma vez, obrigado. Cássia, obrigado. Namastê. Namastê, minha querida. Obrigado a todos, né, que ficaram até o final aqui com a gente. Namastê, obrigada. Sintam-se abraçados e acolhidos. Um excelente sábado e domingo. Fiquem com Deus. Namastê. Namastê. Gratidão. Graças, não tinha visto